Olá, no programa de hoje você vai ver paciente de Covid toca violino em UTI de hospital. Garoto nigeriano surpreende ao fazer traje do Homem de Ferro com papelão. A vacina AstraZeneca se mostra eficaz entre idosos. CEAGESP doa alimentos a famílias carentes de São Paulo. Saiba quem foi eleito em sua cidade através das afiliadas do Portal Brim. Está no ar mais uma edição do noticiário do Portal Brim, com notícias do mundo e para o mundo, do Brasil e notícias locais, mostrando a cara e as coisas da nossa gente. Vamos iniciar com as notícias internacionais que foram destaque nesta semana. Uma surpresa e tanto, uma vovó descobre que o neto vai levá-la para morar com ele. Num vídeo que compartilhou no Instagram, o neto Matthew Stewart de Dustin, de 35 anos, que mora na Flórida, Estados Unidos, conta a surpresa para a avó Bob Windham, de 87 anos, que ele chama de GB. Ela chora de alegria ao saber que é tão querida pelo neto que está fazendo uma casa toda adaptada para a vovó morar com segurança. Matt planejou a mudança durante o tempo em que a casa nova ficava pronta. Os dois estão no carro e ele finalmente revela a GB sobre sua nova moradia, com sala de estar, quarto e banheiro acessível. Right here on the left? Right there on the left, that's going to be your room. Your sitting room's going to be up front right there, and then you're going to have a bedroom in the back. You got a Jack and Jill bathroom that connects them, with a high toilet in there for you. It's going to have a stand-up shower. We're going to put a bench in there for you, put some handles so you can get up and down easy. Don't cry. Know that somebody wants me. Well, of course we want you. Well, I guess. So about January, we'll be moving in. Are you ready? I'm packed and ready to go. Okay. You sure we couldn't go ahead and move in pretty soon? Well, I don't think they're quite done with it. Well, It'll be here before you know it. I know. You'll be living with us. It'll be our happy little family. Noivo levantou a mãe da cadeira de rodas para que eles pudessem dançar juntos no dia do seu casamento. A mãe de Scooter Hightower, que é do Tennessee, nos Estados Unidos, teve esclerose lateral amiotrófica. Ele está usando o vídeo da dança para aumentar a conscientização sobre a doença. É uma doença neurodegenerativa progressiva que afeta as células nervosas do cérebro, a medula espinhal, vai comprometendo aos poucos os movimentos e não tem cura. O vídeo viral está emocionando milhares de pessoas pelo mundo. Scooter disse que queria fazer algo realmente especial pela mãe, que tinha o desejo e foi assistir o casamento do filho em Arrington. Um menino de 14 anos usou a criatividade para fazer a armadura do Homem de Ferro apenas com papelão e já está conquistando fãs que querem ajudá-lo a fazer disso um negócio. Praise Kelechi é da Nigéria, mostrou sua habilidade e reconstituiu o traje nos mínimos detalhes. Ele mesmo é quem fez a roupa do personagem Tony Stark. A mãe do garoto, Patient, disse que sempre estimula o filho a criar, um hábito que todos os pais precisam ter em relação aos filhos. Kelechi sempre utilizou caixas para criar robôs e outras fantasias de super-heróis. Ele disse que agora tem mais tempo por causa da pandemia e as férias forçadas, já que a escola está fechada. Kelechi conta ainda que derrete isopor com combustível para produzir o próprio adesivo, já que não tem cola disponível. Jason Momoa, o Aquaman do cinema, retribuiu a empolgação de um garotinho que luta contra o câncer e é o seu maior fã. Ele conversou via FaceTime com Danny Sheehan, de 7 anos, de Massachusetts, depois de assistir ao vídeo dele comemorando o boneco que ganhou de aniversário. O menino gritou de empolgação por causa do novo brinquedo. Abre aspas, "Oh meu Deus, meu favorito, Aquaman", fecha aspas, comemorou.
No post, Jason Momoa também pede ajuda aos fãs para contribuírem com o tratamento de Danny. Em 2017, Danny Sheehan foi diagnosticado com pineoblastoma, uma forma muito rara e agressiva de câncer no cérebro. Um paciente com Covid-19 resolveu presentear médicos e enfermeiros com uma apresentação de violino. Grover Williamson tocou na unidade de terapia intensiva do Hospital McKay em Utah, nos Estados Unidos. Abre aspas, ele teve a ideia de pedir para a família trazer o seu violino para poder tocar para nós, fecha aspas, disse a enfermeira Ciara Sass. Abre aspas, ele estava tão envolvido com a música e era lindo de ver. E isso me fez chorar. Eu não conseguia parar de ouvi-lo, fecha aspas, afirmou. Williamson é um professor de orquestra aposentado, dono de uma escola de música e concerto de instrumentos. Ele adoeceu no início de outubro e deu positivo para o novo coronavírus. De acordo com a esposa dele, Diana Williamson, uma tosse forte o mandou para o pronto-socorro no dia 8 de outubro e no dia seguinte ele estava na UTI. Vamos para um rápido intervalo com apoio cultural e voltamos com as notícias nacionais.
de volta com as notícias nacionais que foram destaque nesta semana. A gente tem falado bastante aqui de resultados promissores de vacinas em desenvolvimento contra a Covid-19. E hoje tem uma outra boa notícia. A empresa AstraZeneca publicou os estudos científicos que comprovam a eficácia da vacina em idosos. A vacina apresentou uma forte resposta imune em idosos mais velhos, que têm mais chances de desenvolver a forma grave da Covid-19. Informações preliminares desse resultado já tinham sido divulgadas pela AstraZeneca e a parceira, a Universidade de Oxford, em outubro. Mas agora os estudos foram publicados na revista científica The Lancet, com os seguintes detalhes. 560 voluntários saudáveis, 240 com mais de 70 anos, participaram dos testes de fase 2. Depois de receber 2 doses do imunizante, os idosos produziram anticorpos robustos contra a Covid-19. Além disso, a vacina não gerou efeitos colaterais graves. Atualmente, o produto está na 3ª e última fase de testes em vários países, inclusive aqui no Brasil. Segundo a Universidade de Oxford, os resultados finais desses estudos devem ser divulgados até o Natal. A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, a CEAGESP, um dos maiores centros de distribuição de alimentos do mundo, está doando frutas e verduras para famílias carentes do estado. A ação da empresa pública federal começou nesta quinta-feira e terminou ontem em unidades espalhadas pelo estado. No maior centro atacadista de alimento da América Latina, uma ação de solidariedade leva comida à mesa de famílias carentes de São Paulo. São toneladas de frutas, legumes e verduras comercializadas na CEAGESP em perfeito estado de consumo, mas que não são vendidos nas feiras e normalmente são descartados. A ideia desse projeto é a gente evitar o desperdício e fazer chegar à mesa dessa população mais carente. Depois de selecionados, esses alimentos são doados às famílias carentes. Somente em São Paulo, são mais de 1 milhão de pessoas que vivem em extrema pobreza. E esses alimentos ajudam essas famílias a enfrentarem a fome. Na casa da Valdete, são 5 pessoas. A sacola chegou em boa hora. A situação está bem difícil mesmo. E essa ação solidária de todas as pessoas que estão ajudando o nosso Brasil, está ajudando não só eu, como milhões e milhões de famílias que estão passando necessidade e muitas passando até fome, né? O Ministério da Saúde analisa quem vai receber as primeiras doses da vacina contra a Covid-19 e a logística de distribuição à população quando a imunização for aprovada. Desde setembro, o Ministério da Saúde trabalha num plano de operacionalização da vacinação contra a Covid-19 junto com um grupo técnico de especialistas de várias instituições. É esse plano que vai definir qual será a estratégia usada para vacinar a população aqui no Brasil, e são muitos os critérios avaliados. Qual é o esquema de vacinação? É de 1 dose, de 2 doses? Quais são os dados de segurança que dispomos com relação a isso? Qual o tipo de frasco que vai ser disponibilizado para essa vacina? Além das 4 vacinas em fase avançada de testes, a Coronavac, a vacina de Oxford, da Pfizer e da Janssen, o governo brasileiro analisa a possibilidade de futuras aquisições, como a vacina Covaxin da Índia e a Sputnik V da Rússia. Mas, segundo o Ministério, seja qual for a escolhida, precisa atender às características brasileiras. As condições de armazenamento, de transporte e depois de aplicação dessa vacina são muito importantes para podermos optar por uma vacina e inserir essa vacina no programa. O Ministério da Saúde ainda não confirma o aumento no número de casos e mortes por Covid nos últimos dias, efeito do ataque hacker sofrido há 2 semanas e que gerou instabilidade no sistema. A expectativa do governo é normalizar o sistema na semana que vem e destaca que não faltará atendimento caso esse aumento se confirme. Havendo uma manutenção da demanda ou mesmo um acréscimo, poderemos vir a habilitar novos leitos ou ainda prorrogar aqueles previamente habilitados e renovar essas prorrogações conforme a demanda de estados e municípios. Você sabia que diabetes pode levar à cegueira? Existe um exame específico para detectar o risco da perda total de visão em diabéticos, mas com a pandemia, o número de pessoas que fizeram o exame este ano pelo SUS caiu muito.
uma ação online marcada para o dia 21 quer chamar a atenção da população para a importância do diagnóstico. Todos os detalhes, inclusive com a possibilidade de marcar teleorientações no evento, você encontra no site www.24hpelodiabetes.com.br. Os dados são do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. De janeiro a agosto deste ano, o exame para diagnóstico da retinopatia diabética pelo Sistema Único de Saúde caiu 36% em relação ao mesmo período do ano passado. A retinopatia diabética acontece quando o excesso de glicose no sangue danifica os vasos sanguíneos da retina. Essa complicação afeta pacientes com diabetes dos tipos 1 e 2. De cada 3 pessoas com a doença, pelo menos uma tem algum grau de comprometimento na visão. O diagnóstico precoce é crucial, já que é preciso começar o tratamento o quanto antes para evitar a cegueira. Eu achava que era miopia, né? Que eu tinha um problema mesmo de vista, de velho, de idoso. Eu não podia imaginar que era da glicose, eu não tinha noção. Meu médico é que começou a pedir para mim fazer o exame da vista aí, que foi que ele falou para minha filha, que a diabetes atacava as vistas. Especialistas afirmam que o isolamento social por causa da Covid-19 pode ser um dos motivos para a queda no número de exames realizados. Diante desse impasse e da urgência do diagnóstico, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia promove neste sábado uma maratona de ações virtuais com foco na prevenção. É o projeto 24 Horas pelo Diabetes. Temos protocolos de segurança muito importantes que nos dão a segurança para atender os pacientes sem risco de contaminação pelo Covid. Afirmamos que os consultórios estão disponíveis e seguros para a realização do devido exame. Neste Dia Nacional da Consciência Negra, a gente mostra mais uma realidade enfrentada por muitos. Negros e negras muitas vezes passam por processos de desconstrução para conseguir entender que o conceito de belo também pertence a eles. É o que conta a reportagem da TVE da Bahia. Por 37 anos, esta modelo buscou em procedimentos estéticos no cabelo a beleza que já estava nela. Eu vim me aceitar agora adulta, depois de mãe da Malu, que eu vi que eu tinha que trabalhar a mente dela. Hoje, elas dividem as passarelas da moda. Confesso que a carreira de modelo contribuiu muito para essa autoaceitação. Depois que eu descobri o meu potencial, depois que eu percebi que sim, eu posso, que eu sou maravilhosa. Infelizmente, muitos negros não se reconhecem como símbolos de poder, beleza e inteligência. Quando a gente fala em autoestima, nós estamos falando em um processo de construção histórico-social. E aí, quando a gente para e olha para a nossa história, nós podemos perceber uma lacuna nas possibilidades de representatividade e inserção da população negra, que pode resultar no impacto da construção dessa mesma autoestima. Essas maquiadoras acreditam no poder da maquiagem como mola propulsora capaz de transformar, valorizar e elevar a autoestima de mulheres negras. As meninas chegam para mim falando, eu quero que afine o nariz, eu quero que faça um contorno mais marcado. Só que a gente tem esses traços negroides, né? A gente tem esses lábios carnudos, a gente tem esse nariz mais avantajado. Então eu sempre falo, não, eu acredito que você tá bonita do jeito que você tá. O primeiro lote da vacina Coronavac chegou ao Brasil nesta quinta-feira. O governo de São Paulo divulgou um vídeo com as imagens da chegada do lote no Aeroporto Internacional de Guarulhos. No total, são 120 mil doses vindas da China. As vacinas já estão prontas e serão usadas assim que o imunizante for registrado e autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Na última terça-feira, dia 17, um estudo publicado pela revista Lancet revelou que a vacina é segura e produziu resposta positiva em 97% dos participantes. A expectativa do governo de São Paulo é receber mais 6 milhões de doses até o fim do mês de dezembro. A carga ficará armazenada em local não divulgado por questões de segurança. E vamos para um breve intervalo com apoio cultural e voltamos com as notícias locais. O novo coronavírus não vê raça, também não vê nacionalidade e nem idade. As pessoas afetadas nesta pandemia merecem todo o nosso apoio, compaixão e respeito.
Evite referir-se às pessoas com a Covid-19 como vítimas ou doentes. Refira-se a elas como pessoas com sintomas, pessoas em tratamento ou pessoas diagnosticadas com Covid-19. Mudar a forma de falar e agir é o primeiro passo para combater a discriminação e o estigma. Voltamos com as notícias locais que foram destaque esta semana. Veja os resultados das eleições 2020 para prefeito, onde o Portal Brim tem TVs afiliadas da sua rede, Canal 10. Em Búzios, Alexandre Martins, do Republicanos, com 9.451, foi o prefeito eleito. Em Cabo Frio, José Bonifácio, do PDT, com 44.947 votos. Em Rio das Ostras, Marcelinho da Farmácia, do PV, com 29.476 votos. Em Macaé, Welbert Rezende, do Cidadania, com 26.060 votos. Em Niterói, Axel Grael, do PDT, com 151.856 votos. Em Arraial do Cabo, Marcelo Magno, do Solidariedade, com 9.077 votos. Em São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, do Podemos, com 15.359 votos. Em Maricá, Fabiano Horta, do PT, com 76.285 votos. Em Belo Horizonte, Calil, do PSD, com 784.307 votos. Em Mar de Espanha, Minas Gerais, Kim, do PSDB, com 4.221 votos. Em Bom Despacho, Minas Gerais, Dr. Bertolino, do Avante, com 10.389 votos. Em Vespasiano, Ilse Rocha, do PSDB, 26.596 votos. Em Rio Branco, Minas Gerais, Fabinho Antonucci, do Avante, com 13.072 votos. Já em Lafayette, Minas Gerais, Mário Marcos, do DEM, 27.000 votos. Em Salvador, Bruno Reis, do DEM, 179.408 votos. Terão eleições no segundo turno. Em Juiz de Fora, em Minas Gerais, Margarida Salomão, do PT, contra Wilson Rezato, do BSB. Em São Paulo, Covas, do PSDB, contra Boulos, do PSOL. Em Recife, João Campos, do PSB, contra Marília Reis, do PT. Em Goiânia, Marquito Vilela, do MDB, contra Vanderlan Cardoso, do PSD. Arraial do Cabo flexibiliza a entrada de veículos particulares e de turismo na cidade, retirando as barreiras sanitárias. O município segue registrando os menores índices de contágio da região dos lagos e algumas medidas continuam em vigor. Confira as principais mudanças em vigor com o novo decreto. Está permitida a entrada de vans, veículos de turismo similares, veículos particulares, ônibus de turismo e ônibus interestaduais. As vans de turismo poderão efetuar embarque e desembarque nos pontos pré-estabelecidos. O uso de máscara de proteção facial é obrigatório por todos os passageiros das vans e veículos similares, incluindo motoristas e os guias de turismo. Para mais informações sobre os procedimentos de entrada de ônibus, vans e similares, os responsáveis devem entrar em contato diretamente com a Secretaria de Turismo através do e-mail turismo@arraial.rj.gov.br. A população da estação São Pedro da Aldeia já está contando com uma nova unidade básica de saúde. O posto leva o nome de Joenir Álvaro de Souza, homenageando o antigo morador do local. No próximo dia 23 será realizada no Rio de Janeiro a licitação pública para a construção do cinema de São Pedro de Aldeia. O cinema, que será executado com recursos federais da Agência Nacional de Cinema, Ancine, será construído em um terreno ao lado do Teatro Municipal. O termo de cooperação técnica entre a Prefeitura de São Pedro da Aldeia e a Secretaria Estadual de Cultura foi assinado pelo prefeito Cláudio Chumbinho em agosto de 2017. Na manhã desta sexta-feira, a equipe de guarda-vidas de Búzios recebeu no canto esquerdo da praia de Jeribá um jet ski adquirido pela Prefeitura por meio da Secretaria de Segurança Pública. Os equipamentos permitirão aos guarda-vidas ampliar as ações de prevenção e orientação aos turistas quanto aos locais seguros para o banho. Na entrega, o prefeito Henrique Gomes ressaltou a importância do equipamento para o resgate nas praias buzianas. Abre aspas, o veículo acelera o tempo de resposta e o alcance nas situações de salvamento, fecha aspas, disse o prefeito.
O secretário de Segurança, Alan Varela, esteve presente durante a entrega. A Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia de Búzios informa aos pais e responsáveis por alunos da rede pública municipal de ensino que, em razão da pandemia de Covid-19 e dos decretos municipais e estaduais em vigor, momento em que Búzios intensifica as medidas de combate e os protocolos sanitários, não será necessário fazer a renovação da matrícula. A partir de agora, a equipe educacional opta por abrir o diálogo com o Comitê de Transição para a próxima gestão, possibilitando a solução em conjunto das principais ações da pasta, destacando a questão da matrícula e as demais questões que influenciarão diretamente a rotina escolar. A Secretaria ressalta que a licitação para a impressão de apostilas com conteúdo didático para os estudantes da rede municipal foi realizada e concluída nesta quinta-feira. Nas próximas semanas, a equipe educacional emitirá as informações sobre a finalização do ano letivo de 2020. Entra em vigor o Decreto 1517, que altera o Decreto 1405, sobre a restrição de circulação noturna em toda a cidade. A partir do novo decreto, não será permitida a entrada no município das 22 às 6 horas da manhã. Somente veículos que comprovem serviço essencial estarão autorizados a entrar neste horário. Os transportes públicos intermunicipais continuarão operando no período, mas todos os usuários deverão comprovar residência em Búzios ou vínculo de trabalho ligado a serviço essencial. A circulação noturna dentro dos limites da cidade está liberada. O nosso noticiário semanal vai ficando por aqui. Esperamos por você no próximo sábado às 20 horas e agradecemos a sua audiência. Assistam a estas e outras importantes matérias em nossa programação através do seu celular, tablet, computador e todos os dispositivos móveis. Eu sou Gabriel Pio, Portal Brim, Brasil Rede Internacional de Mídias, levando a informação até você.